Shalom, meus queridos. Nós estamos mais uma vez aqui na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Agora nós estamos no nosso segundo trimestre. A lição é a lição de número 2, ok? Aqui, lição 2, 9 de abril de 2023. Eu estou extraindo direto da lição por questões de tempo, né? Nós não tivemos tempo dessa vez para criar o slide, tá ok? Nós tivemos um pouquinho de problemas aqui. Mas, antes da gente começar a nossa lição, eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, clica no sininho, faz aí a sua inscrição, deixa, obviamente, selecionado para você receber todas as nossas notificações, ok? Para quando tiver vídeo novo, você poder estar aí atento a tudo que nós temos aqui para você, tá bom? A lição é a criação revelando a glória do Criador, né? Texto áureo está em Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, Gênesis 1, 27, e a verdade prática, né, a verdade aplicada, o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da sua vida, ok? Temos três objetivos básicos, tá bom? Os três objetivos são apresentar aqui, né, apresentar a origem e o propósito da criação, destacar as amostras da glória de Deus no homem e falar sobre a restituição do propósito original, ok? Os nossos textos de referência estão em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31, na verdade 26, 28 e 31, mas você pode ler dos versos 26 até o verso 31, para você ter uma ideia geral do todo, tá ok? E diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou. Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o dia sexto. Então, esse aí é o nosso texto de base, mostrando aí um pouco da criação, falando do homem, etc. Antes da gente continuar, eu quero reforçar para que você se inscreva. Não esquece de se inscrever, não, tá ok? Clica também depois de inscrito, vai aparecer um sininho aí. Você clica nele, vai aparecer as opções do sininho. Coloca ali nas opções de receber todas as notificações. Que assim que tiver sempre um vídeo novo, você não perde esse vídeo, ok? Vai sempre ter acesso a esse vídeo aí. E as leituras complementares na nossa revista, obviamente, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Hinos sugeridos da nossa harpa cristã, o motivo de oração. Nós sempre oramos aqui com esse motivo de oração, que é orar para que Deus nos capacite a vivermos à altura da nossa vocação, ok? Então nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos dê condições de viver conforme a altura da nossa vocação. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos também te pedir que nos dê graça, nos dê condições de nós assumirmos, ó Deus, os nossos trabalhos, assumirmos, ó Deus, a nossa vida, assumirmos, ó Deus, a vocação que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para vivermos. Abençoe-nos, repreendendo tudo que não provém de ti, nos dando, ó Pai, a sua graça, a sua infinita misericórdia, para que assim, ó Deus, nós possamos viver conforme o chamado que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o resumo da nossa lição, o esboço, né, da nossa lição, melhor dizendo, está aqui dirigido desta forma. Nós temos a introdução, a origem e o propósito, né, da criação, etc. As amostras da glória de Deus no homem, a restituição do propósito original e a conclusão da nossa lição.
eu já caio direto na introdução para que a gente ganhe tempo e a aula não seja uma aula assim muito extensa, ok? E temos o seguinte: na lição anterior, vimos como a queda humana, né, a queda do homem, o pecado, colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu juízo. Nesta lição, veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano viver segundo o propósito da vontade de Deus, ok? No tópico 1, tá? Origem e propósito, né? Nós temos aí origem e propósito, óbvio, da criação. Uma revista é uma revista do professor, e a gente aproveita para sempre deixar subsídios aqui interessantes do professor. Nós temos aqui o ponto de partida. Ponto de partida é uma ideia geral que você vai lê-la, absorvê-la, e vai então, a partir daí, como o texto diz, dar o pontapé inicial para começar a sua aula. E o ponto de partida, ele tem uma ideia abrangente que diz o seguinte: fomos criados para glorificar o Senhor, ok? Fomos criados para glorificar ao Senhor, tá? Então, propósito inicial da criação é de que tudo seja feito para a glória do seu nome. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória deste Deus, né, a glória dele, manifestada em sua criação. Isso é tão bonito de se ler quanto de se pensar, ok? O propósito de Deus, né, na criação é a glória de seu próprio nome. Ele não fez nada que não glorifique ao seu nome. Porém, nós temos que entender também que se há um propósito de Deus na criação, que é glorificar o seu nome, também há um ser primário que criou todas as coisas. Alguém criou para. A criação, por ser uma criação inteligente, ela então vem a ocupar um cargo, ou seja, desenvolver um propósito. E se a criação vem para desenvolver um propósito, é óbvio que tem alguém que deu o pontapé inicial ou que criou todas as coisas para que estas coisas sirvam ao seu propósito. Parece redundante, mas não é. O que a gente quer dizer aqui, e o autor quer dizer com essa frase, é que alguém superior à criação deu origem à mesma para que esta revelasse alguma coisa, que é o que nós estamos falando, a questão do propósito. Então, Deus cria todas as coisas e as coisas têm um propósito de ser. É claro, quem inventa uma bicicleta, inventou a bicicleta porque tem o propósito de usar essa bicicleta para alguma coisa. Quem cria o copo, né, criou o copo porque tem a intenção de usá-lo para alguma coisa. Ele vai desempenhar um processo em alguma coisa. Até quem cria algo com a pintura, etc., está obviamente interessado em que essa pintura, essa estátua, desenvolva um propósito particular, ok? É o que nós estamos vendo aqui na criação de Deus. Então, deixamos claro, obviamente, que a criação tem um propósito. Por isso, nós temos que ter essas duas coisas. Se há um propósito, tem a criação é inteligente, ela faz alguma coisa, desenvolve alguma coisa, desempenha algo bom, obviamente, e se esse algo vai desempenhar alguma coisa, porque foi feito assim, logo revela que houve alguém que o fez, ok? Alguém precisou fazer. A Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim. A Bíblia, portanto, mostra, antes de mais nada, que o Deus eterno, né, autossuficiente, autoexistente, é o Criador, a causa e a origem de todas as coisas. Diz o Maimônides, né, que o princípio da sabedoria é saber que existe um ser existente que originou
todas as coisas, ok? Originou todas as coisas. Esse Deus inteligente, autossuficiente, maravilhoso, né? Esse ser nós chamamos de Deus, mas foi ele que originou todas as coisas. E é o princípio da sabedoria é entender, conhecer e saber que esse ser é o nosso Deus, é o Elohim. Tópico 1.2, criados para um propósito glorioso. Não esquece de fazer a sua inscrição, ok? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de acionar o sininho para você receber aí os avisos quando tiver vídeo novo aqui no canal. Se Deus sempre foi autossuficiente, por que então criou o homem? Aí é a velha pergunta de US$ 1 milhão, né? Para que Deus criou todas as coisas, né? Por que Deus criou todas as coisas, né? Por que Deus resolveu criar não só o homem, mas tudo, né? Dizer que Deus criou tudo para a sua glória soa um tanto egoísta, já que a gente conhece o caráter de Deus revelado por ele mesmo, demonstrando que Deus é um ser muito humilde, muito simples, que não necessita ser bajulado, né? Não necessita ser como é que a gente diz, que as pessoas fiquem ali bajulando e etc, né? Bom, é importante, então, sabermos que Deus não precisa ser bajulado. Se ele não precisa ser bajulado, para que ele criou todas as coisas? Só para que as coisas ficassem dando glória, glória, glória? Não é isso. A glória aí não é bem essa coisa de bajulação, somente uma adoração, não é bem assim. A glória a que nos referimos aqui é a demonstração que Deus faz de poder abençoar, ser gracioso, perdoar, ser longânimo. Tudo isso estava e está em Deus, mas no princípio estava em potência. E Deus, na sua sabedoria, resolveu querer criar as coisas para que as coisas que ele criasse pudessem usufruir dele mesmo. Então, Deus, quando cria as coisas, cria estas coisas com carências, justamente para que todas estas carências sejam supridas pelo próprio Deus. Por isso que Isaías capítulo 6, né, vai dizer, né, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Kol Haaretz Melachot Kevodot, está querendo dizer o seguinte, toda a terra está cheia da sua glória, por quê? A glória ali é a vida que Deus dá aos seres vivos e até mesmo aos seres inanimados para que eles continuem sendo o que eles são. Se não tiver uma ordem de Deus, não há nada criado, as coisas desaparecem. Então, quando você ouve ali os anjos, os serafim, dizerem que toda a terra está cheia da sua glória, está querendo dizer que Deus injeta vida, injeta existência em tudo que existe, tudo que nós compreendemos e até coisas que nós não compreendemos, Deus injeta ali vida, condição de existência para que tudo e todos saibam que Deus é o Todo-Poderoso e ele é a origem de toda vida, a origem de toda graça, a origem de toda glória. Ok? Então, tudo depende de Deus. E Deus não depende de absolutamente ninguém. Por isso que os rabinos chegam a dizer que Deus, quando criou o mundo, criou porque quis. Né? Não precisava criar, porque ele já tinha tudo nele mesmo. Mas como ele quis doar do que ele tem para milhões e milhões e milhões de seres, animados e inanimados, para que esses seres, né, provassem da sua glória, não em potência, mas em realidade, não é? Então, Deus resolve criá-los e assim o faz, ok? É o chamado a quebra dos vasos ou o caminho dos vasos, etc. Okay? Porque o vaso está ali só para receber, né? A função dele é receber. Assim nós somos, os seres são também. Todos nós somos assim. Nós somos criados para receber. Somos receptáculos, ok? Recebemos carinho, vida, amor, afeto, sabedoria, alimentação, enfim, nós recebemos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? O pecado desviando-se do propósito de Deus. O pecado, né? O pecado desviando-se do propósito de Deus. E aí continua. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Essa imagem e semelhança é óbvio,
é a capacidade intelectual, volitiva, o eu, né, a capacidade de saber quem você é, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, desde Deus encheu o homem com atributos que anunciariam, né, a glória de Deus. E agora ele diz, né, o homem foi criado para encher a terra. Esse encher a terra, ele diz aqui, que não significa, né? Aqui, ó, não significa a procriação pura e simplesmente, né? Não é a procriação como um fim em si mesmo. Não, Deus criou o homem para ficar procriando. Não é isso que a Bíblia mostra para nós, né? Deus criou o homem, na verdade, desculpe, responder aqui. Na verdade, Deus criou o homem, tá? Para dominar a terra, os peixes, né, os animais e etc. O que é interessante é que essa dominação é no sentido de governo divino. O homem deveria dominar todas as áreas, mas com uma sabedoria que revela que Deus é Senhor sobre o homem e que Deus delegou ao homem o domínio sobre todas as coisas e por isso, onde o homem está, ali está o governo de Deus, ok? Então Adão deveria governar nesse ínterim, ok? Bom, no tópico 2, deixa eu voltar aqui rapidinho no 1, porque a gente deu uma passada rápida, mas se você analisar o que a gente está falando, você vai ver que tem muita coisa para se desdobrar aí, você pode fazer crescer o que a gente está falando aqui, ok? Bom, a gente ensinou então, nesse primeiro tópico, né, a nossa origem e o nosso propósito só podem ser definidos em Deus. Somente Deus é quem pode definir a nossa origem e o nosso propósito. Por quê? Porque ele é o Criador. Então, quando ele criou o homem, ele definiu que o homem é a imagem e semelhança dele e que deveria dominar, como Deus é dominante, o homem deveria dominar. Dominar, obviamente, debaixo do governo de Deus, debaixo da vontade de Deus. Há um texto em Coríntios, capítulo 15, verso 23, que agora fala da pessoa do Messias, que como o homem falhou, né, agora o Messias vem para consertar todas as coisas. E uma das coisas que o Messias faz, em Coríntios capítulo 1, verso 23 em diante, leia o restante dos versos, é justamente isso, é dominar todas as coisas, até que tudo esteja dominado, e o próprio Messias agora entregue a Deus Pai todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade de volta a Deus o Pai, ok? Então, por isso que o Messias é chamado no Novo Testamento de o segundo Adão, tá? As amostras da glória de Deus no homem. A criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo. Em toda a criação, por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas se Deus, em todos os, é elevadíssimo em toda a criação, perdão, por sermos feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Mas, se Deus é espírito, então o significado disso é que Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. Bom, apontam para a sua glória, né? É, é, essa criação do ser humano, então, como ele fala aqui, né, é o ponto elevado que direciona justamente, não é, para algo que é mais elevado, é mais extraordinário, que não é algo somente, a criação do homem não é algo somente de baixo. Né? Há um comentário de Narmânides que ele faz questão de deixar claro que Deus, quando cria o homem, ele não está falando, né, com anjos ou com outros seres a não ser a terra. Porque Adam vem da palavra Adamá, ou seja, Adão vem da palavra Adamá, quer dizer terra.
Então Deus está falando com a terra, dizendo assim: até agora eu criei dando ordem para você. Deus disse para a terra: olha, produza relva, produza animais, produza semente, produza. Agora Deus não vai falar para a terra produzir, mas ele vai dizer para a terra o seguinte: façamos, ou seja, vamos fazer junto. E é muito lógico, pois ali é a explicação da criação. Deus está explicando de forma resumida como ele criou todas as coisas. E aí, a ideia é justamente essa: é a ideia de Deus criou dando ordem à natureza para desenvolver por si só. Mas agora, Deus está criando dizendo: não vai fazer sozinho. Agora nós vamos fazer juntos, ok? Então Deus faz o homem do pó da terra, ou seja, a terra dá o material de baixo e Deus dá o material elevado, que é a imagem e semelhança dele no ser humano. Por isso existem animais que têm uma comparatividade muito grande com o ser humano, né, como no caso da fisiologia dos cachorros, que é muito parecido com a nossa fisiologia, com o DNA do macaco, que é muito próximo ao nosso DNA, né, é um grupo específico, né, de animais símios, né, mas nada chega a ser igual a nós. Por quê? Porque nós recebemos de Deus o sopro de vida, que não é um sopro só para viver, é um sopro de diferenciação. O homem foi feito. Pode ver lá, Gênesis capítulo de número 1, né, verso 26, 27, né? Soprou Deus no homem, soprou Deus nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, ou seja, soprou Deus no homem, já era homem. Então, Deus soprou no homem o seu fôlego, ou seja, a sua imagem, a sua semelhança. Ele colocou algo espiritual diferente no ser humano que o elevou da classe de animal para a classe de ser humano mesmo, ok? É uma maneira mais aprofundada de entender o que está acontecendo ali no texto, tá bom? 2.1, corregência com Deus. Deixa eu lembrar você não esquecer de se inscrever, porque senão vão ter novos vídeos e você vai ficar sem receber o anúncio aí no seu YouTube, né? Você vai ficar perdido. Então, você não se perder, faz a sua inscrição, clica no sininho aí para você poder receber todos os nossos vídeos, ok? Corregência com Deus. Quando Deus deu origem à criação, determinou seus papéis pelo poder criativo das suas palavras, né? Gênesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24. A palavra de Deus criativa, né? A ação ordenada, né? Mas quando Deus foi determinar o papel do homem, ele lhe deu uma ordem consciente. Ou seja, ele está querendo dizer, meio que veladamente, que quando Deus criou todas as coisas, foi assim meio que algo muito artificial quase, né? Algo muito, muito determinista. Como um passarinho, por exemplo. O passarinho vai nascer passarinho, vai crescer passarinho, vai viver passarinho, vai morrer passarinho. O cachorro vai nascer cachorro, crescer cachorro, viver cachorro e morrer cachorro. O ser humano é o único que recebe uma ordem consciente de Deus, uma ordem abstrata, administrativa e criativa também. Então o homem nasce numa casa de gente fazendeira, ele cresce como um filho de fazendeiro, mas ele vira um engenheiro, ele vira um advogado, ele vira qualquer outra coisa, ok? Então, Deus é muito maravilhoso nessa questão, nesse quesito, ok? E o homem também é uma criação muito única, né? Como ele diz, o homem é o único ser na face da Terra que tem consciência de que está participando de uma corregência com Deus ao obedecê-lo, ou seja, está participando da mesma da criação, né? E ele pode preservar a criação, ele pode destruir a criação, ele pode fazer alguma coisa com esta criação, né? A glória no homem, nas ações e palavras. Assim como Deus se fez conhecido por suas ações e palavras, ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Eu vou me ater aqui, não vou entrar muito no comentário dele, não, mas eu vou me ater aqui e dizer o seguinte: que o homem recebe, né, da parte de Deus
uma capacitação tão maravilhosa que ele consegue criar também coisas totalmente novas para trabalhar nessa criação, né? Ele consegue criar navios, consegue criar carros, ele consegue criar casas para morar, para se proteger da natureza e assim por diante. Então, Deus deu ao homem uma capacidade muito superior do que a capacidade dos animais. E essa capacidade imaginativa, criativa, é muito maravilhosa e demonstra o governo de Deus sobre o homem e o governo do homem sobre todas as coisas, em corregência a Deus, é claro. Um estágio no Éden, né? O Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. O homem foi colocado no jardim do Éden para lavrar, plantar, arar a terra, trabalhar. Louco é quem pensa que o homem foi criado para ficar à toa. Não, o homem foi criado para exercer funções, para trabalhar. E é por isso, né, que o ser humano precisa, né, com muita força, ocupar-se com alguma coisa. Bom, uh, sem entrar muito, vamos aqui para o que eu ensinei, tá? Apesar de Deus não precisar de nada nem de ninguém, ele criou, ele nos criou e nos designou como corregentes de sua criação. É interessante que Deus cria o homem como corregente, ou seja, seu representante aqui nesse planeta, e cria a esposa como representante do homem na casa, no lar, na família e assim por diante. Então, é muito interessante a gente ver que quando a gente fala de submissão da mulher, não é? O homem é submisso a Deus, ele obedece a Deus, é servo de Deus, e a mulher também é submissa ao homem. Submissão não é ser escrava do homem, mas é ser submissa, ou seja, estar numa missão em conjunto. Por isso que ela é uma ajudadora diante dele, na frente dele, ou seja, se ele tropeçar para frente assim, ela está vindo de frente a ele e o levanta, ou seja, há um auxílio, né, maravilhoso, tá ok? Para muito isso não. Para a gente ir para o tópico final, eu preciso que você lembre de compartilhar esse vídeo e também fazer sua inscrição. Não esquece, porque aí você vai, como diz, ah, vai ter outros vídeos aqui, você não vai lembrar. Mas se você fizer a sua inscrição, clicar no sininho, toda vez que tiver uma inscrição aqui, vai mexer aí no seu celular e você vai poder marcar para assistir depois e vai ser uma maravilha, ok? A restituição do propósito original. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. O plano divino de salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por inteiro, incluindo sua honrosa posição original, a qual Deus estabeleceu como corregentes de sua criação. Deus não desistiu do homem, né? Não destituiu, perdão, o homem do seu papel na criação. O trabalho do homem agora seria penoso o resto de sua vida, após a declaração, e Deus o abençoou, né? Com a entrada do pecado foi acrescentada: maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, o homem sempre trabalharia, sempre houve trabalho. O problema agora é que, na situação em que o homem se encontra de pecado, o homem, infelizmente, né, ele agora vai plantar e a terra não vai devolver o fruto como ela devolveria no passado. Ela vai devolver o fruto com, né, espinhos, abrolhos, vai nascer erva daninha e tudo mais. Então o homem agora está numa situação de dificuldade por causa do pecado. O pecado, ele traz a morte, né? Essa é a ideia, a morte no mundo, ok? A criação foi feita para o homem, por isso, Deus deixa para criar o homem no final. Exatamente. O homem é, como diz o salmista, a coroa da criação de Deus. Deus cria o homem como uma cereja no bolo, ok? Então, o homem foi criado justamente para ter um lugar de destaque, uma visualização sobre ele de destaque. Mas, infelizmente, no primeiro teste que o homem sofre, ele, infelizmente, né, falha
E agora, infelizmente, todos nós estamos vivendo, né, épocas em que falhamos nos nossos testes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bom, no ponto 2 do tópico 3, ele diz: não limite seu potencial de glorificar a Deus. Não limite o seu potencial de dar glória a Deus. Ele diz, cada ser humano tem um potencial dado por Deus quando, né, dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos este potencial, refletimos os atributos de Deus. Ou seja, as práticas religiosas não são as únicas, nem as mais plenas, tá? Formas de expressarmos nosso temor e amor a Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Não é só indo no culto, orando, jejuando, fazendo coisas de religião, né, de fé, que nós vamos glorificar a Deus. Na verdade, sendo um pai de família, sendo um bom marido, sendo um bom filho, sendo uma boa esposa, sendo um bom cidadão, enfim, sendo uma pessoa boa, né? Boa que eu digo aqui, entenda-se, cumprindo os padrões dados por Deus na sua palavra. Quando cumprimos esses padrões, nós acabamos por glorificarmos a Deus no seu mundo, no mundo que ele criou, ok? 3.3, o servo perfeito de Deus, dando continuidade, dando fluxo ao que a gente começou a falar. A analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus, antes da queda, nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. Quando Deus chama Adão, né, e diz: Adão, onde estás? Deus não está perguntando a Adão que lugar geográfico, que lugar do jardim o homem está. O Eterno está perguntando assim: onde você está com a cabeça? Onde é que você está? Eu estou sendo bem prático, tá? Onde é que você está com a cabeça que você não obedeceu a ordem que eu te dei? Você não viu que eu criei todas as coisas? Que eu te coloquei num lugar maravilhoso e você resolveu obedecer a voz de alguém que não te criou, que não fez nada? Então Deus está chamando o homem a pensar um pouco no lugar em que ele ocupa na presença de Deus. Então, onde você está? Onde é que você está com a cabeça? Você está pensando da vida? Você está pensando das coisas? Ok? É o que Deus pede de nós. Apesar de ser o Senhor de tudo, no caso de Jesus, né? Que esvaziou de si mesmo e se fez servo de todos, né? Filipenses 2,7. E ele foi o perfeito servo do Senhor. Serviu com a vida, serviu até a morte. Obediente em tudo, honrou a Deus, não apenas no templo, perdão, em práticas religiosas, mas em tudo. Está voltando a falar do assunto de que nós não podemos honrar a Deus somente com práticas de religião, mas honrar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, ok? No falar, no vestir, no andar, no olhar, em tudo. Bom, fechando então o tópico 3, nós vamos ter em mente que vamos ter ensinado, né, o plano divino de salvação em Cristo Jesus, que é restaurar o ser humano por inteiro, devolver ao homem a sua capacidade de ser humano mesmo, né? Porque a gente acabou caindo, né, decaindo. Então Deus quer agora nos devolver a condição de seres humanos de verdade. E como conclusão, tá? Nós temos aí que o presente estudo contribua para que cada discípulo de Cristo, por ter sido resgatado da vã maneira de viver, 1 Pedro 1,18, esteja plenamente consciente e atento para viver no presente século conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ok? Então, que Deus em Cristo te abençoe, que você possa meditar um pouco mais na lição, se aprofundar nos textos bíblicos com os auxílios que nós temos aí e te aguardo para a próxima lição, querendo Deus em nome de Jesus.